Bom dia, espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Marcelene, professora de História. Vamos trabalhar hoje com os Estados modernos e o absolutismo, conhecer um pouco como os Estados modernos surgiram e o que é o absolutismo, né? Os Estados europeus e o absolutismo. A partir do século XII, em algumas regiões da Europa Ocidental, transformações sociais e econômicas permitiram aos reis submeterem os nobres ao poder monárquico e imporem sua autoridade sobre toda a população. Então veja que antes do século XII, nós tínhamos vários feudos, propriedades grandes com muitas terras. Você perdia de vista até onde o seu território, aquelas terras iam, e cada senhor daquela terra era chamado de senhor feudal e mandava nas suas terras. A partir do século XII, transformações sociais e econômicas vão acontecendo ao longo desses períodos e nós vamos ter uma figura que era um senhor feudal, mas era um rei que não tinha tanto poder assim, e ele vai começar a se transformar, participar dessa transformação e começar a ter um poder mais centralizado nas suas mãos. Isso aí é justamente o absolutismo, centralizar o poder nas mãos de uma única pessoa. Então, o rei agora, ele vai mandar em todos os nobres, em todo aquele território e toda aquela população que está ali naquele território. O processo de centralização e fortalecimento do poder real ocorreu de forma gradual, em razão de diversos fatores, como a expansão do comércio, o crescimento das cidades e o enriquecimento da burguesia. Então veja que a gente começa do século XII, XIII, XIV, para que isso se estruture, se organize e esse rei comece a ter esse poder centralizado nas suas mãos e tenha, no final, ele realmente tem o poder de um rei, de mandar e desmandar, como a gente vai ver com alguns reis. E esses diversos fatores vai ser a expansão comercial, então o comércio vai se expandir, vai trazer capital para esse rei se fortalecer. A cidade vai crescer, então essa cidade vai crescer. Outras classes sociais vão surgir, como é a questão da burguesia, que ela vai enriquecer. E esses fatores vão contribuir para que esse rei também, né, chegue no poder com toda a força que ele vai ter. Sob o comando do rei, os feudos e condados passaram a compor unidades administrativas e políticas mais complexas. Os estados nacionais ou modernos, como eles vão ser chamados, né? Por que nacionais ou modernos? Porque agora você vai ter uma nacionalidade. Então, meu território, eu mando até onde? O rei precisa saber até onde ele manda. E aí aquele povo que está ali no território que ele delimitou é que vai receber a ordem dele. Vai falar a mesma língua, vai ter a mesma cultura, né? Então, essa é a questão dos estados nacionais ou modernos, porque você vai ter mudanças, transformações. E essas transformações vão modernizar esses estados. Os nobres tornaram-se parte da corte real e foram delimitadas as fronteiras e os territórios nacionais. Veja aí o que a gente está falando. Então, aqueles nobres que viviam nos seus feudos, mandando só naquelas terras, eles vão perceber que vão ter que se aliar ao rei para que agora ele também faça parte dessa corte real. Então, tem um título, né, de duque, duquesa, né, e os títulos vão surgindo para esses nobres. Características do Estado moderno. Então, vamos ver algumas características de quais foram os primeiros Estados modernos que conseguiram, né, se fortalecer, se transformar e ter um reino. Do século XII ao século XIV,
formaram-se monarquias nacionais em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então, esses foram os primeiros estados nacionais, principais estados europeus do período. Os monarcas eram soberanos sobre seu estado, isto é, sua autoridade não dependia ou se submetia a nenhuma outra, e se estendia a todos que nele viviam. Assim, uma das principais características do Estado moderno é a autonomia do governante perante as interferências externas, como as de lideranças religiosas e a influência papal. Então, a religião, ela não mandava mais no rei. A religião agora, ela estava ali ao lado do rei, mas o rei tinha poder absoluto. Veja a autonomia do governante. Então, ele mandava, ele dava as ordens. É possível caracterizar os estados modernos ainda pela unificação do sistema monetário, pela instituição de leis nacionais, pela criação e manutenção de exércitos e pela organização da arrecadação de impostos. Então, veja que a gente precisa, né, ver os estados modernos com todas essas questões, né? Então, ele tem um sistema monetário, ele tem uma moeda que circula naquele estado. Ele tem as instituições de leis, as leis para você saber o que você pode e o que não pode. A criação e manutenção de exército, um exército para proteger as suas fronteiras e uma organização de arrecadação de impostos. Então, a população agora ela vai ter os impostos para pagar ao rei, para que o rei possa manter tudo isso, né? A manutenção dos seus gastos. E isso vai ser justamente a sociedade que vai contribuir para que ele possa, né, organizar esses estados modernos. Veja quantas transformações vão acontecendo e, como a gente falou, gradualmente, século XII, XIII e XIV, para que no século XIV isso esteja organizado em alguns países, não eram todos. Esses estados modernos, que é Portugal, Espanha, França e Inglaterra, vão se tornar os primeiros países que vai ter a sua língua, que vai ter a sua cultura, que vai ter um povo, uma identificação, né? Então surgem aí esses países que a gente fala hoje, que nós temos aí vários outros, né? Nós começamos com esses. Então, o que é que nós temos nessa aula? É um pouco do conhecimento de como os estados, né, surgiram, como é que o rei começa a ter um poder mais lento, aos poucos, e vai acontecer também várias transformações, a transformação tecnológica, a transformação social, econômica, política. E isso é importante que a gente conheça. Então, nós temos um formulário para que vocês respondam. Nesse formulário, nós temos uma questão que pergunta a vocês, para que vocês escrevam lá, né, nessa questão, sobre o que é moderno para vocês. E eu quero que vocês respondam lá as questões de alternativas e respondam para mim o que é moderno para vocês, tá bom? Até a próxima aula, até a próxima semana. Tchau, tchau.